A Juntó é uma residência educativa, um período de 40 dias em que 3 arte-educadores se encontram com especialistas, pensadores, pesquisadores, outros mediadores para a gente discutir, pensar, criticar, elaborar o pensamento sobre mediação e especificamente nesse projeto sobre mediação racializada. Quais são as questões, quais são os fundamentos principais para que essa mediação aconteça de qualidade para o público e principalmente para a qualidade desse educador. Então são 40 dias em que a gente se encontra para falar sobre esse fazer e construir, afinal, uma proposta de mediação que se apresenta para o público. A Residência Juntó nasce dentro do programa Experiências Negras, que nasceu pelo educativo. As educadoras, na época, Jordana Braz e Luciana Ribeiro, criaram Experiências Negras para trazer dentro da instituição, dentro do Tomiotaki, o pensamento, as pesquisas de curadores, educadores e artistas negros. Isso abre uma grande porta, uma grande oportunidade de diversificar as narrativas e construções de saberes dentro de uma instituição de arte. Nós escolhemos convidar os 3 primeiros arte-educadores para participar da residência, com o intuito de trazer educadores que já tenham experiências, que consigam construir junto com a gente uma leitura crítica dessa experiência. Esses 3 educadores, a Elidaiana, a Bruna e o Danilo, já têm uma grande trajetória com mediação e educação formal, no caso do Danilo, para nos ajudar a olhar criticamente os primeiros passos de um projeto que nasce com o desejo de durar há muitos anos. Então, convidar esses educadores, o desejo é que na próxima edição também seja, é de ir aprimorando junto. Mesmo dentro da instituição, o discurso não pode ser, e nós não desejamos que seja só nosso. A ideia de se falar sobre questão racial aqui traga também com sensibilidade, também com atravessamento artístico, também com encantamento, o que não quer dizer sem reflexão, sem leitura crítica e sem responsabilidade com o que se diz e faz. Devido à minha trajetória, eu acabei sendo convidada para participar de algumas edições do Experiências Negras. Participei em 2021. Participei em 2023 e estou aqui novamente. Estamos pensando a mediação para além dessa visão de informar, né? Então, às vezes, a mediação é entendida como passar uma informação ou criar uma experiência. Aqui a gente está pensando como essa exposição que fala de teatro experimental do negro, que fala sobre outras imagens do negro, como que a gente pode olhar essas imagens? Como que a gente pode construir uma mediação com o corpo, que não seja também só passando uma informação, mas passando uma sensação, uma percepção. Então, a nossa investigação aqui é como pensar uma mediação performática também, que traga a informação, traga o conhecimento, traga o saber, mas também que seja algo coletivo, que não seja só uma ideia muito racional, mas que tenha também espaço para os sentires. Nessa residência, eu tive, então, o convite, a oportunidade de, junto da exposição das fotografias do José Medeiros, trazer e experimentar uma mediação que também passasse pelo corpo. Uma residência como essa é importante porque é um espaço para a gente conhecer e conversar um pouco mais com educadores, arte-educadores que têm diversas experiências. A conversa com o curador da exposição, Eugênio Lima, muito potente. A gente pôde entender junto dele a narrativa criada na fotografia do José Medeiros, junto do pensamento do Abdias do Nascimento. Nós também tivemos a oportunidade de conversar com a Janaína Machado, que também é uma referência para a gente pensar a mediação e pensar a mediação a partir de protocolos vindos dos orixás, de toda uma natureza, relação que se tem com essas divindades. Pensar a mediação, né, e pensar no campo das instituições culturais, hoje também é pensar muito nos corpos que cada vez mais têm acesso a esses espaços, e muitos desses corpos são racializados, né? E querem também se ver retratado nas coleções, nas exposições, nesses acervos. Então esse é um desafio também para nós, mediar trabalho onde pessoas negras, um pensamento, uma cultura negra está presente
e afete e pode trazer uma relação significativa. Eu acredito que é muito importante uma residência como essa, porque advém de uma luta, né, social nossa por espaços em diversas instituições, e ter essa abertura, né, essa fresta de atuação só fortalece todos os nossos saberes, e a gente está nesse lugar de disputa por narrativas, e acho que chegou a nossa hora de contar como que a gente aprende, como que a gente dança, como que a gente chora também. Está sendo lindo encontrá-las, né, ter esse privilégio mesmo, né, de troca de saberes, de história de vida mesmo, né. Ali tem essa espontaneidade, essa coisa risonha e solta, de uma sapiência mesmo, de unir os diferentes conhecimentos. A gente tem a Bruna, que é filósofa, e tem essa coisa mais condensada de tudo, de alguma forma, chegar numa organização, sabe? E o meu jeito mais descontraído e risonho. Então acho que dá um bom caldo, né? Dá um bom mocotó essas três personas, e a gente, enfim, vem discutindo e criando uma bela mediação que vocês vão ver logo bem nos peixes e pelos. Movimentou com essa experiência da residência foi exatamente algumas experiências que eu tive com o teatro, que eu pude aqui trazer como um campo de investigação, de criação de metodologias, né, no campo da mediação. Fazia já um tempo que eu não mediava, né, propriamente as pessoas. Eu estava em cargos mais de organização, de gestão, mas eu gosto muito desse exercício. Foi uma boa oportunidade para exatamente experimentar métodos de trazer corpo, de trazer a oralidade, de trazer uma série de conhecimentos do modo que eles são apresentados, né, também na cultura afrodiaspórica, né? Quando a gente vai para manifestações populares, tem toda uma rítmica, né? Tem toda, do início ao fim, uma dramaturgia. Tem os cantos, o modo que os instrumentos se comportam, são tocados, eles convocam o movimento. Eu esperava algo mais discursivo, mas eu gostei muito do estado performativo que a proposta trouxe. E entre eles, a entrada dentro da sala foi muito surpreendente. Tinham imagens do véu que formavam outras teorias, inclusive a ideia de um corpo feminino que você adentrava. Eu gostei muito de, a partir da utilização do material disparador do Quilombo, criar outras reflexões que estivessem puxando a exposição. A dramaturgia sonora com a calimba foi muito bacana, porque ela conduzia o espaço, mas o que mais me surpreendeu mesmo foi a ideia de como a hora que virou uma espécie de pregão de frutas, que é o tem-tem, que é uma piada, mas na verdade ela trabalha com a sonoridade, e aí sai da ideia do racional, que eu estou tentando decodificar alguma ideia, ou uma imagem, ou um procedimento de entender, e vai para uma coisa da corporalidade, que é da ritualística. Ou seja, eu poderia fazer isso dançando, eu poderia fazer isso tudo. E tinha a rítmica. E a rítmica, ela propõe um engajamento no mundo. E ela não precisa ser explicada. Não teve um tutorial de como entrar dentro da performance. Ela trabalha com a pergunta e resposta. E aí, a inversão depois, o que o tem, para você criar qualidade e falar, aí no tem, entendeu? Então, isso foi muito surpreendente, achei uma história muito bacana. Se nós, mulheres negras do Brasil, estamos mesmo preparadas para usufruir dos benefícios da civilização e da cultura, se quisermos, de fato, alcançar um padrão de vida compatível com a dignidade da nossa condição de seres humanos, precisamos, sem mais tardar, fazer política, isto é,
ficaram um mês investigando essa exposição, um mês colocando todos os conhecimentos deles para construir esse momento para a gente. Então, obrigada. A gente está diante de 3 especialistas em educação, de 3 preocupados e imbricados em discutir a questão racial e educação. Então, para a gente é uma alegria receber vocês. Foi lindo, acho que foi uma primeira edição da residência poderosa demais. Obrigada.